E queria que vocês abrissem a sua Bíblia. Nós já sentimos a presença do Espírito Santo nos louvores, na abertura, no salmo. O Espírito Santo de Deus está aqui presente essa noite, porque Ele não nega um coração quebrantado. Ele diz na palavra dele: onde há dois ou mais reunidos em seu nome, Ele se faz presente. E aí tem uma palavra muito linda na Bíblia, uma das parábolas, na verdade eu mais me identifico, que ela fala que a palavra de Deus é uma semente plantada e o nosso coração é uma terra. E eu estava prestando atenção nessa palavra, eu nunca tinha visto daquela forma. Por isso que a palavra de Deus ela se renova. Porque se você meditar na palavra num dia, no outro dia, numa outra semana, o Espírito de Deus, dependendo de como você está ali dentro daquela comunhão, Ele vai te dar uma revelação ainda maior ou mais profunda daquilo que você já meditou. E aí precisa entender que quando eu meditei nessa passagem, eu observei que a palavra diz assim: o semeador caminhava e a semente caiu. Não foi ele que plantou, ela cai. E aí ele cita as diferenças dos solos. Uma cai no solo rochoso, outra em espinhos, outra cai à beira do caminho, ou seja, à margem do caminho, e outra cai numa terra fértil, que produz a 100 por 1. Então, quando essa semente cai, ele faz uma analogia que a semente é a palavra, o semeador é Jesus, ele deixa cair a palavra. Agora, a terra é que vai produzir. E quando você vai meditando na Bíblia, você passa a entender que a responsabilidade de produzir comunhão, adoração, vontade, desejo por Jesus, ela depende da terra, ou seja, de nós. Então a parte de Jesus é fazer a semente ser plantada. Por isso que as igrejas são lotadas. E quando você vai observar a qualidade da adoração, da comunhão que os corações emitem, você vai ver, nós vamos ver na experiência com o Evangelho, que são pouquíssimas pessoas que se tornam verdadeiramente desejosos por Jesus. Então, por isso que ele diz na palavra, por isso que a palavra toda conecta: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Parece que o Senhor Jesus está fazendo um processo seletivo com requisitos extremamente difíceis. Não, é porque muitos não querem. Então, na verdade, o ser humano, quando nós lidamos com pessoas, com amigos, com relacionamentos, existem motivações ali dentro. E quando nós nos sentimos sendo usados ou, assim, traídos, aquilo ali nos desanima, porque a motivação que estava de mim para aquela pessoa não era recíproca dela para comigo. Agora, imagina você lidar com Deus, que é Criador dos céus e da terra, que tem o poder de promover a morte, a vida, que tem o poder de curar, de fazer milagres. Imagina o constrangimento de eu lidar com esse Deus de uma forma errada, ou seja, com motivações totalmente unilaterais, voltadas só para mim. Eu não quero saber o que Ele quer de mim, eu quero saber o que eu preciso de mim. E eu posso garantir para vocês, irmãos, de 26 anos de Evangelho, a maioria dos que se relacionam com Jesus são por motivações pessoais, ou seja, por interesse. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos ter a paz. Se Ele fala assim para mim e para você: eu vou te dar uma paz que excede todo entendimento. Eu vou te dar uma paz que, quando você olhar na ótica humana uma circunstância, você vai ficar completamente aflito, porque qualquer pessoa ficaria. Só que para você, isso não funciona. O que está em você é muito maior do que o que está no mundo. Imagina alguém te prometer isso. Então, na verdade, por que não está funcionando? Será que o problema está com Deus? Está com o mundo? Não. É puramente dessa terra aqui. É como eu lido com Jesus. É na sinceridade do nosso coração. Entenda isso, leva isso para a sua vida. Entenda que o Evangelho não é dessas portas para dentro. O cristianismo é dessas portas para fora. É quando você vai sendo provado. É quando você vai sendo colocado em circunstâncias difíceis.
como a sua terra vai produzir o fruto naquele momento. A Bíblia diz, olha, se produzir espinhos, é porque vai abafar a sua fé. Quando ela cai em terra rochosa, é porque você só fica uma emoção. Ela não tem raízes. Qualquer vento te derruba, qualquer tempestade te afasta. Agora, aquela que cai assim, numa terra fértil, ela produz 100, 30 por 1, ela multiplica, porque você vai ser cheio de felicidade, Aleluia. cheio de graça, cheio de vida, cheio de virtude. E as pessoas vão entender, eu quero isso também para a minha vida, porque eu só encontrava isso quando eu tinha prazeres nesse mundo. Como é que você não tem prazer nenhum, nem liga para esse prazer e está sentindo isso? Eu quero isso para mim. E é isso que prega o Evangelho para as pessoas, meus irmãos, não é palavras, é como você se conduz e se comporta na presença de Deus. Sendo assim, vamos abrir aqui no livro de Ruth, que essa mulher, apesar de não ser judia e nem cristã, ela teve um comportamento assim diante de Deus tão louvável que o Senhor permitiu que o nome dela perpetuasse por toda a eternidade. São apenas 2 capítulos, vamos entender por que isso. Livro de Ruth, capítulo 1, preste atenção na leitura. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Foram embora. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles eram efrateus, de Efratá, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, não se sabe de quê, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma mulher órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ela perdeu os 2 filhos, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em sua casa e de seu marido. E beijou-os. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em voz alta. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara,
porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarias de mim, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém? Amém. Meus irmãos, é importante nós entendermos o seguinte: quando você começar a meditar na Bíblia, começar a ter a presença do Espírito Santo na tua vida, vai acontecer um fenômeno dentro de você, da tua consciência. O Espírito Santo, quando ele começa a trabalhar na vida de uma pessoa, ele começa a colocar um sentimento, um espírito, um estado de espírito, que você passa a compreender que tudo nesta terra vem de Deus. Tudo que acontece, quando não é diretamente causado pelo Senhor, é com a permissão, a vontade permissiva dele. Então entenda que nada está fora dos olhos de Deus, nada. Quando ele fez o ser humano, ele entregou o poder de arbitrar, de escolher o que se queria. Ele disse e fala para nós: meus filhos, eu tenho o controle de tudo, nada foge ao meu controle. Eu sou capaz de interferir em todas as coisas quando assim me aprouver. Entretanto, eu deixo que vocês, através da consciência de vocês, escolham tudo o que vocês quiserem para a vida de vocês. Se vocês abrirem a Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 12, ele vai dizer assim: o homem mais sábio da terra, Salomão, vai dizer: escolha tudo o que você quiser, tudo que os seus olhos desejarem, mas saiba apenas de uma coisa: de todas as coisas eu te pedirei contas. Então entenda que nós, na nossa qualidade de seres humanos, nós temos o poder de escolher tudo aquilo que nós quisermos. E normalmente nós somos atraídos, seduzidos, nós somos inclinados a tudo aquilo que nos dá desejo, tudo aquilo que nos dá prazer. O homem sempre está escolhendo aquilo que melhor o torna confortável, aquilo que melhor deixa os seus confortáveis. Isso não é um pecado, irmãos. Isso não é um erro, isso não é uma maldição, não, pelo contrário, isso foi dado por Deus. Entretanto, quando eu escolho e dolosamente eu causo algo em alguém, eu estou diretamente oferindo contra a bondade de Deus, contra a verdade. E Deus, quiséramos nós, assim como ele fala num dos hinos, que nós fôssemos como os anjos, que não tivéssemos vontade, porque nós íamos arbitrar e escolher somente aquilo que agrada a Deus. Só que o Senhor, ele dá na nossa mão o livre-arbítrio, o poder, e ele na verdade prova o quanto eu sou capaz de adorá-lo nas minhas atitudes, nas minhas ações. Então a Bíblia diz no Romanos capítulo 8, que dentro de mim existe uma natureza que depõe contra a natureza de Deus. Então aquilo que eu escolher vai estar desagradando diretamente ao Todo-Poderoso. E aquilo que eu me permitir, muitas das vezes, eu vou estar ferindo o coração daquele que mais me amou e mais me ama. Então agora, como eu preservar disso? Ele fala na palavra dele: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele fala na palavra dele: se tu me amares e o meu Pai vê que você me ama, ou seja, deseja me escolher, na verdade eu e meu Pai habitaremos em você, e você vai ter força para vencer aquilo que te vence, força para derrotar aquilo que tenta te derrotar. Então agora a Bíblia vai dizer que o inimigo não pode tocar na sua vida. O homem que te persegue não pode fazer aquilo que ele pensa contra você. A pessoa que está ao teu lado, às vezes, pensando contra você, ela não poderá concluir os objetivos dela contra a tua vida. Glória a Deus. Entenda que o Senhor, quando ele entra no seu coração, você é justificado por Deus. Ou seja, ele chancela as suas ações, porque ele sabe que as suas ações estão diretamente em agradar e fazer a vontade dele. E isso é um caminho, irmãos,
que só você pode escolher. Pastor, igreja, corrente, monte, revelação, dom de Deus, anjos, ninguém pode escolher por você. O Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se tu abrires, eu entrarei e você ceará comigo. Ou seja, você só pode ser participante das coisas de Deus quando a sua terra, seu coração se abre para Ele. Então agora você, como homem lúcido, mulher lúcida, você diz assim: Senhor, eu quero te conhecer como tu é. Eu não quero mais viver conforme as minhas escolhas. Eu não quero mais escolher consoante os meus desejos. Quando o homem define isso dentro de si, acredite, as portas começam a se abrir. Então você está aqui à noite para que as portas sejam abertas, seja qual for a porta que estiver fechada. E agora, por que Ruth foi honrada de uma maneira sobrenatural? Porque na verdade, essa família aqui, Noemi, o marido dela, Elimeleque, e os 2 filhos, quando veio uma fome em Israel, eles tinham muitas posses, então eles podiam se deslocar para onde eles quisessem. Só que aquilo que veio em Israel, a Bíblia nos diz que era um tempo em que Deus permitiu escassez. Então, o que eles fizeram? Eles decidiram ir para uma terra distante, a terra de Moabe. Só que eles não sabiam o que iria acontecer lá. Entenda que quando você conhece a Deus e decide por você próprio, alguma coisa Deus faz para que você reflita e raciocine que você precisa se voltar. Por isso que o Espírito Santo, ele sempre nos leva ao arrependimento. Porque se Deus fosse cobrar de nós todas as nossas escolhas e atitudes erradas, nós seríamos eternamente amaldiçoados. Mas quando nós olhamos para dentro de nós e decidimos refletir sobre nós, meditar na palavra sobre os meus sentimentos, as minhas escolhas, as minhas ações, o Espírito Santo começa a gerar dentro de nós arrependimento. Você se volta para Deus e você tenta restartar, reiniciar o caminho, só que agora de uma forma diferente. E tudo aquilo que você viveu para o passado, você pede força para Deus, para nunca mais você pisar naquela terra, nunca mais você pisar naquilo que te trouxe muita tristeza. Entenda que o arrependimento é o caminho. Só que eles insistiram em estar lá. Passaram-se uma década e Deus recolheu a vida do esposo daquela mulher. E ela sofreu, mas ela ainda tinha 2 filhos. E esses filhos casaram com mulheres moabitas, mulheres que não eram judias, que não adoravam o Deus de Israel. Passa-se uma década e de repente a Bíblia não diz que ela perde os 2 filhos. E a vida dela se tornou completamente amarga, porque a razão, a família, a estrutura dela foi tirada. E ela, como uma mulher judia que conhecia o Deus de Israel, ela, como meditava na palavra, ela sabia que aquilo não aconteceria por acaso, aquilo não acontece com o judeu por acaso. Você, quando vai entrando assim na atmosfera espiritual, as coisas começam a acontecer no teu espaço, de bom ou de ruim. Você aprende pelo Espírito Santo a atribuir aquilo a Deus. Às vezes você está insistindo numa coisa, a porta vem se fechando, mas nosso ímpeto humano diz: não, eu tenho que fazer isso. E muitas das vezes, se Deus te mostrasse numa tela o que vai acontecer pela tua insistência, você aí sim se arrependeria, mas Ele espera a tua sinceridade. Ele espera que você pergunte antes. Por quê? Porque senão é imposição, não é amor. E o amor nunca impõe nada a ninguém. O amor sempre espera que você reflita e decida por você. Por isso que Jesus, Ele nunca vai entrar na sua vida se você não permitir. Jesus, Ele pode trazer qualquer pessoa na casa dele milhares de vezes, mas Ele nunca vai dizer que você precisa adorá-lo com sinceridade. Ele nunca vai colocar isso no teu coração. Tem que partir de nós. A terra fértil que dará bom fruto. Tem que ser eu decidindo, Senhor, que a minha motivação seja te conhecer. E o que passar longe disso ou diferente disso, que o Senhor tire de mim. Glória a Deus. E essa mulher, amarga do jeito que estava, ela ficou muito triste, mas dentro dela gerou, sabe o que? Arrependimento. Aqui a Bíblia não fala, mas nós podemos ver na atitude, porque aquele que diz para você perdão, desculpa, ou aquele que diz para você eu mudei, eu me arrependi, e continua pisando nas mesmas terras, ele nunca se arrependeu.
Essa mulher, quando ela se arrependeu de verdade, a primeira decisão que ela toma é voltar de onde ela saiu. E se ela tivesse o poder de voltar à vida dela no passado, ela nunca teria partido. Por isso que ela atribui isso a Deus e diz assim: a mão do Senhor descarregou a sua ira contra mim. Ou seja, quem conhece a Deus não brinca com Deus. Quem conhece a Deus teme ao Senhor, reverencia. Quem conhece a Deus não ultrapassa os limites quando a tua consciência está dizendo não faça, não vá. Porque você não quer que o Senhor descarregue por permissão ou diretamente sobre você coisas que vão te tirar a felicidade e a tua paz. Então o Senhor está dizendo essa noite: se você quer ter paz, busca o Senhor com honestidade de propósito, com motivações verdadeiras, que você jamais vai pisar numa terra que te causa algum tipo de tristeza. E aqui, como o Senhor, Ele não pode mudar quem Ele é. Quando Ele vê arrependimento dentro de um coração, Ele cria meios para confortar teu coração, para te dar um caminho alternativo, um subterfúgio, uma paz, para dizer e testificar verdadeiramente dentro de você: realmente, minha filha, você jamais deveria ter saído, mas como você se arrependeu, eu vou colocar na tua vida uma pessoa que nem judia é, e ela vai te ensinar que é ter honestidade. Preste atenção. Glória a Deus. E aí as duas filhas dela, as duas noras dela, decidem ir com ela. Uma se chamava Orfa, a outra Noemi, a outra Ruth. Vou ler aqui, para que não fique nas minhas palavras. Então se dispôs, morreram também ambos Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos. Então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu o Senhor que se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. E Ruth, preste bem atenção, Ruth. Quando uma pessoa está ligada a outra pelas motivações que de repente lhe traz algum tipo de benefício, a Bíblia ela é muito clara, é muito linda, porque ela te dá convicções, e nós sempre estamos buscando conveniências, e a Bíblia te dá verdade sobre as coisas, e a gente sempre está buscando algum benefício. Isso é da natureza humana, irmãos. Só que essas duas jovens, quando elas olharam para si belas, elas ainda tinham vida pela frente. Elas decidiram dentro delas acompanhar uma idosa. E essa mulher disse assim para elas: minhas filhas, o que eu tenho para dar para vocês? Ainda que eu tivesse um marido, eu não posso gerar filho para um dia casar com vocês. Estejam livres desse encargo, desse fardo. Vão lá, vão viver a vida de vocês, vão para a terra de vocês, tenham maridos, tenham filhos, porque eu já estou resolvida, eu já sei o que aconteceu comigo, e vocês não têm que pagar o meu preço, vocês não têm que sentir a minha dor, vocês não têm que sofrer o que eu estou sofrendo, nem passar o que eu tenho que passar, porque o que eu estou passando foi por causa de uma decisão minha. Entende, irmãos? Que o Senhor ele só quer dar maturidade para nós que nos estamos com o Espírito Santo, que vivemos o cristianismo, irmãos. Nesse momento, pessoas estão escolhendo suas escolhas, nos seus vícios, nas suas motivações, e não estão nem aí para a palavra de Deus, não estão nem aí para o Espírito Santo. Mas o Senhor ele nos traz, ele nos escolhe, e ele derrama a sua sabedoria, o seu amor, a sua presença, para que daquelas portas para fora nós sejamos pessoas que iremos fazer a diferença na sociedade. Glória a Deus. Enquanto todo mundo quer se vingar de alguém, você quer perdoar. Glória Enquanto a Deus. todo mundo só pensa em si, você luta para pensar no outro. Glória a Deus. Você vai ser tomado de bênçãos, irmãos. Porque a Bíblia, a conta tem que fechar. Se isso não acontecer na tua vida, eu rasgo a Bíblia. Porque não tem sentido nós estarmos na presença de Deus, porque você está ouvindo a verdade que liberta a nossa mente, que faz a gente daquela porta para fora ser outro ser humano, que não um ser humano comum, que só pensa em si, que não consegue desenvolver altruísmo, é egoísta, que só pensa no seu benefício, nos seus. Enquanto pessoas do teu lado às vezes estão morrendo, estão tristes, angustiadas, e você às vezes tem os meios para estender a mão, mas a gente está tão cego por esse mundo que a gente nem consegue ver um palmo à nossa dianteira. E aí, uma dessas mulheres, chamada Ruth, ela tinha muita convicção, e é na hora das provas
que o Senhor mostra quem nós somos e nós passamos a conhecer quem nós verdadeiramente somos. Essa mulher, ela olhou e disse assim: olha, minha cunhada aqui pode ter ido, mas eu vou com você. O teu Deus vai ser meu Deus, não importa que Deus é. A tua família vai ser minha família. Ela se colocou no lugar dessa mulher. Ela entendeu o sofrimento. Essa mulher já perdeu o marido, já perdeu 2 filhos. Ela não tem nem mais destino, ela não tem nenhuma pensão, porque não existia isso. Ela vai passar fome e necessidade. E eu sou jovem, eu posso trabalhar, eu posso sustentar ela. Ela sacrificou a sua juventude, o seu eu, por causa de um outro ser humano. Entenda o seguinte, irmãos. Existe uma palavra ali no livro de Timóteo que diz assim: a verdadeira religião é você cuidar dos órfãos e das viúvas. Os órfãos não é porque tem pai e mãe, porque muitos têm pai e mãe, mas se tivessem mortos seriam até melhores, porque em vez de construir no ser humano, no jovem, desconstrói. Verdade. Então o órfão é aquele que tem a necessidade de assistência, às vezes de emprestar o seu ouvido, de emprestar seu tempo para aquela pessoa, porque ela se sente um pouco feliz, e você às vezes se sacrifica pelo outro. Quando você faz isso, independente de religião, no céu está abrindo portas sobre a tua cabeça. E cuidar dos outros e também se guardar desse mundo, que é se transformar. Quando alguém define isso dentro de si, irmãos, você está cumprindo a verdadeira religião, que é você estar sendo ligado como um mortal daqui com as portas do céu. E o Senhor derrama sobre a sua vida virtude. Entenda que essa mulher, o que ela fez, o gesto dela, superou muitos judeus, muitos cristãos de hoje, superou o caráter de pessoas que conhecem a palavra há anos. Verdade. Porque nós somos justificados pelos atos de fé. E normalmente os atos de fé eles estão ligados diretamente ao quanto você é capaz de se sacrificar pelo teu próximo, ajudar o teu próximo em detrimento de você próprio. Glória a E Deus. quando isso acontece, os céus se abrem sobre a tua cabeça. Nós vamos ver isso aqui. E ela falou: olha só, para de insistir, porque eu não vou voltar. Eu estou decidida a ir contigo nesse deserto, passando necessidade, não importa. E quando chega lá, eu trabalho para te ajudar. Meus irmãos, quando ela chega nessa terra, as pessoas a recebem, mas você não era aquela mulher de posses. Cadê seus bens? Cadê sua família? E ela fala: olha, eu sou Mara, me chamo de Mara, que no hebraico é uma outra tradução, que quer dizer pessoa amarga. E ela atribui isso a Deus e diz assim: o Senhor me tornou assim. E aquele povo assim se condói da vida dela, porque ela era uma pessoa muito proeminente na sociedade, e ela voltou completamente sem nada, inclusive sem família. Você está conseguindo entender que tudo vem das mãos de Deus? Você está conseguindo entender que nenhum dinheiro, nenhum poder, nenhum conhecimento, nenhuma influência pode mudar o nosso destino? Apenas um coração sincero, um coração arrependido, um coração que luta por si. Então agora Deus coloca Ruth ao lado dela, que vai cuidando dela. E agora você vai ver um fenômeno que aconteceu, porque quando Ruth, ainda jovem, começou a trabalhar ali, um homem que tinha muitas posses, que era o dono de quase toda a seara que tinha ali de grãos. E aí acontece uma coisa, porque esse homem se apaixona por Ruth, porque a Bíblia vai dizer, se você estudar o livro de Ruth, que Deus tocou no coração daquele homem, enquanto as pessoas vão insistindo para terem coisas. Aquele que é sincero com Deus, que nem está esperando, é Deus é quem toca no coração, para que aquele coração se incline para a pessoa. Então, quando você aprende e conhece a Deus, nós paramos, irmãos, de decidir por nós mesmos. Nós definimos dentro de nós: Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida. Senhor, me ensina como te agradar mais. Amém. Glória a Deus. E aí, glória a Deus. Eu abri aqui no capítulo, um dos últimos capítulos, capítulo 4, lá no final, versículo 13, ele diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não te deixou hoje de te
te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Irmãos, ela se casou com o homem mais rico e poderoso daquele lugar. O homem se apaixonou por ela. Ela teve um filho, e esse Obed, filho dela, veio ser avô do rei Davi, do grande rei Davi. E essa mulher, mesmo sendo moabita, ela foi mais honrada do que uma mulher judia. Deveria ter muitas judias ali que ficavam atrás de Boaz. Mas olha o que Deus faz, irmãos. Deus está mostrando que não é na nossa força, não é do nosso jeito, não é da nossa forma, não é como a gente desenha, não é como a gente delinea alguma coisa para que aconteça. Tudo está nas mãos de Deus. Se Deus vai fazer na tua vida algo, confie nele, não no poder do braço do homem. E essa mulher teve um neto, mas por que ele se chamou neto de Noemi? Se Noemi nem era sangue do sangue de Ruth, porque elas eram ligadas em coração, em sentimento. Aquilo que Deus une, o propósito que Deus une, homem nenhum pode separar. No mundo espiritual houve uma união espiritual. Por isso que a Bíblia fala, até contrariando a ciência: olha, esse aí é teu neto agora, e ele será grande homem, afamado, de fama em Israel, filho de uma mulher que nem cristã era, adorava outros deuses. Está dando para entender que o que define o nosso destino é o nosso caráter cristão. Glória a Deus. Jesus. Essa mulher, ela foi justificada simplesmente porque se colocou no lugar de uma outra pessoa que estava passando necessidade. E esse gesto, essa atitude foi escrito lá em cima no céu, porque aquela motivação era verdadeira, era por sentimento. É como se fosse: se eu sofrer nesse deserto aqui, não tem problema, eu não quero, eu não estou preocupado em formar família aqui em Moab, eu não estou preocupado em nada, em voltar para os meus pais, porque eu estou preocupada em trazer um pouco de felicidade para essa mulher que está amada. Glória a Deus. Deus, quando nos traz uma palavra assim, irmãos, quando nós meditamos na Bíblia, isso é para construir valores novos dentro de nós e desconstruir os valores velhos. Olha para esse mundo e vê se você pode encontrar espontaneamente algum tipo de altruísmo, de vontade de se colocar no lugar do outro. Não. O mundo está se tornando cada dia mais egoísta. Você vale pelo que você tem, pelo que você pode oferecer. Mas existe um reino, existe uma presença, existe uma atmosfera, existe um caminho que Ele te dá vida, Ele te traz vida e faz com que teus olhos eles sejam abertos para o mundo espiritual e os seus valores eles sejam valores completamente fundamentados em valores verdadeiros. E é isso que o Senhor está falando para mim e para você essa noite. Não importa o que você está vivendo ou passando, importa que esses valores eles passem a fazer parte da sua vida, em todo o seu viver, em todo o seu pensar, em todas as suas atitudes, em tudo aquilo que você for realizar. Traga Jesus para aquele momento e pergunte a Ele qual é o valor que precisa ser atribuído nesse momento, Senhor. Eu devo fazer isso ou não? Entenda que você vai ser feliz. Agora, quando eu coloco a minha vontade, eu estou fadado, estou me inclinando a tudo dar errado, mesmo que aparentemente pareça que vai dar certo. Porque quando essa mulher, essa família decidiu sair de Israel, tudo estava favorável. Eles tinham recursos para o transporte, logística, tinham tudo. Só não sabiam o que aconteceria em 10 anos e 12 anos, irmãos. Deus é futuro, acredite. Se Ele pudesse mostrar um vídeo aqui da nossa vida anos na frente, nós faríamos um percurso completamente diferente, principalmente pautado em arrependimento, em valores verdadeiros fundamentados na palavra de Deus. E você está aqui essa noite para isso, para ser uma nova criatura em Jesus Cristo, uma nova pessoa. Não importa o que você está passando, vivendo, importa o que você essa noite está recebendo para que você se torne a cada dia melhor no Senhor. E amanhã, aquela porta para fora, você vai ser provado, você vai ser provado, mas a terra, o que vai produzir, depende de você. É verdade. Por isso que o Evangelho verdadeiro e genuíno, ele coloca a responsabilidade nas nossas mãos. O Evangelho raso, humano, da terra, que a gente vê em muitos lugares,
É um evangelho, na verdade, que torna a gente um bebê, dependente de um pastor, dependente de uma igreja, dependente das pessoas fazerem por mim aquilo que a palavra de Deus diz para eu fazer. Se eu estou passando por uma coisa, eu dobro meu joelho, eu entro no meu secreto, eu oro, eu intercedo. Se alguma coisa tem um impedimento dentro de mim, eu digo: Senhor, eu não quero estar com esse sentimento de só pensar em mim, eu quero me tornar alguém melhor para você. E o Senhor vai fazer. Porque não tem sentido nós estarmos diante do Espírito Santo, saber que Ele está aqui, invocar a presença dEle. Muitas das vezes vir de longe, isso é perda de tempo ou ganho de tempo. Vai ser ganho ou perda se você definir dentro de você que vai ser ganho. Por quê? Porque você vai entender que isso tudo é entre você e o papai, é entre você e Deus, é entre você e a forma com que você quer aceitá-lo na sua vida, quer obedecê-lo na sua vida. Isso não depende de pastor, irmãos. Quando eu ouvi isso por um grande homem de Deus chamado Pastor Walter, eu comecei primeiro, eu senti um pouco de desconforto, porque era importante que ele fizesse por mim. Mas quando eu comecei a entender que eu que tinha que orar, que eu que tinha que buscar, que eu tinha que meditar na palavra, eu comecei a viver a palavra. E as coisas na minha vida começaram a acontecer, as experiências, eu não tinha muitas das vezes como eu ligar para ele para falar. Era eu naquela situação, naquele fato. Quem é você diante dos fatos? É isso que o Senhor está dizendo para mim, para você. E um dia, da mesma forma que você foi ajudada, você vai ajudar a muitas pessoas, porque o mundo está carecendo da presença de Deus. São jovens se perdendo, pessoas desnorteadas, pessoas depressivas, consumeristas de drogas, de álcool, de remédios, para esquecer um pouco da realidade dessa vida, que é tão má, que tanto nos decepciona, que tanto nos frustra. Mas no momento em que você conhece a verdade, Ele é a dose que você precisa para ter vida dentro de você. E a partir desse dia é tudo novo, mas tudo começa dentro de você. Se você não decidir mudar, nada muda para fora. Mas o dia que você decide mudar, tudo muda para fora. E foi assim que aconteceu com Ruth. E aqui o nome dela, ó, a Bíblia diz, um dos Salmos, o nome daquele que é justificado por Deus, ele perpetua na terra, porque ela tinha valor. São poucos capítulos, mas o nome dela, mesmo sem ser judia, está escrito aqui. Por quê? Pelo caráter que ela desenvolveu quando ela conheceu o Deus de Israel, quando ela viu numa pessoa a necessidade e falou assim: não, deixa que eu luto contigo. Comigo isso aqui traz responsabilidade para você. E é isso que o Senhor está falando aqui essa noite. Coloque o teu joelho no chão, chega na tua casa, olha para o céu e fala: Senhor, Tu é um Deus vivo, então entra nessa causa, muda meu interior, muda o meu destino, muda isso, Senhor. Ele vai mudar, porque Ele te ama, Ele ama você. É Ele que tem te trazido, falado contigo, se relacionado com você. Agora, mais do que saber que Ele te ama, é você entender o que Ele quer na tua vida. Porque quando você ama alguém, você se preocupa com os detalhes. Senhor, isso te agrada? Senhor, isso aqui é para eu fazer. Aí você está demonstrando amor. E aí começa uma história nova. Glória a Deus. Então recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém. E para Ele está aqui uma salva de palmas.